Are you ready? 3, 2, 1. Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil Cão. Estou aqui com meu amigo Gabriel Batista em mais uma live, rapaz. Vamos que vamos. Como é que você tá? Tudo bem, né? Acordando ainda. Rapaz. É o Semana Chinelão. pauleira, Gabriel cansado. Chinelão. Vai ser o apelido agora. Gabriel Chinelão, rapaz. Chinelinho. Dorme pra caramba, rapaz. É isso aí. Vamos trabalhar. Vamos nessa. Galera, pedindo para vocês mais uma vez caramba. Isso. Se inscreva no Poder Global. Vou deixar aqui o meu queridíssimo like, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Deixa eu só colocar aqui. Aqui, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente também. Estou vendo muitos comentários muito interessantes. Vocês comentem mais. Se for para criticar, pode criticar. Se puder dar dinheiro, então melhor ainda. A gente vai chegar nesse vídeo. Mas, galera, curta o canal, se inscrevam, deixe seu like. É muito importante para a gente. Como é que é a frase? Você tem, Gabriel? Para você não custa nada, mas para a gente vale Custa muito. muito. Ouro. Vale muito. Custa muito. Então, curta, se inscreva no Poder Global, comente e vamos lá. Vamos para mais uma live, bem interessante essa live. Porque nós estamos... Aliás, semana passada nós já entramos, mas como teve outras situações que nós tínhamos que comentar, agora nós chegamos ao mês mais importante na geopolítica, que é o mês de dezembro, que é onde os países começam a se preparar para fechar o ano, né? Nós também faremos uma live sobre o que a gente pode esperar para o ano que vem. Mas o fechamento do ano é quando as pessoas comuns, como nós, desaceleram um pouco, entram de férias no trabalho, na escola, na universidade, mas os países não. Os países fecham e anunciam uma série de coisas. E não foi diferente nesse dezembro. Nesse dezembro, nós tivemos muita coisa acontecendo. Está acontecendo muitas coisas. E nós... podemos destacar São as aqui... últimas movimentações da peça de tabuleiro do jogo do War, né? Com certeza. E nós podemos destacar algumas coisas aqui. Vamos lá? Eu já vou começar. Primeiro, vamos pensar nos três potências, né? China, Rússia, Estados Unidos. Europa, por um lado, Japão. Muita coisa está acontecendo para fechar o ano. Mas antes da gente começar, vou explicar como, historicamente, dezembro é importante ao movimento geopolítico. Eu vou te mostrar aqui uma coisa, Gabs. Eu quero ver se você adivinha essa aqui. Vamos lá? De novo, a gente não entra no local que quer. Você sabe que foto é essa? Da onde é? É a Segunda Guerra Mundial. Mas aonde? Acertou. Isso daí é o Pearl Harbor? Exatamente. Pô, acertou em cheio, caraca. Ataque de Pearl Harbor. É isso mesmo, acertou. É Pearl Harbor. Ataque do Japão e Pearl Harbor
para quem não sabe, foi a maior base naval dos Estados Unidos, que foi atacada pelo Japão, o que fez com que os Estados Unidos entrasse de vez na Segunda Guerra Mundial, contra os alemães, né, os japoneses e os italianos. A famosa Tríplice Entente contra os aliados, né? Então, o que é importante destacar nisso? Isso foi em 1941, em dezembro de 41. Ou seja, dezembro é um mês que sempre teve uma situação na geopolítica, na história, e em todos os períodos, se você olhar, as grandes datas marcantes, né, tanto em guerras, quanto fundamentais, quanto acordos econômicos, tudo é em dezembro, que é quando você desacelera, quando as pessoas começam a desacelerar e os países começam a fazer coisas desse tipo. Um exemplo aqui que eu acabei de dar, em Pearl Harbor. Quer ver outro? Também os holofotes estão mais voltadas para comemorações natalinas, né? É onde também os políticos começam a fazer movimentações no tabuleiro também. Claro. Tanto que o Maduro antecipa o Natal agora, ele sempre antecipa justamente para que os holofotes não estejam no Natal em dezembro, porque ele sabe disso. Em dezembro é uma época de muita movimentação. Inclusive, pode ser o ataque dos Estados Unidos de vez terrestre na Venezuela. Hoje, por exemplo, nós tivemos um navio petroleiro apreendido, né? Hoje, enfim, essa semana, apreendido pelos Estados Unidos. Então, dezembro é um mês que marca esse final. Eu vou dar outro exemplo aqui, outro exemplo histórico. Outra coisa aqui. E aí eu acho que essa aqui tu vai ficar impressionado. Que eu acho isso muito interessante também. E a gente está falando, inclusive, do Natal, né? E, inclusive, entra nessa história também, só que agora não estou encontrando. Pelo amor de Deus. Aqui, achei. Olha isso aqui, Gabs. Dá para enxergar? A primeira celebração do Natal da história, em 25 de dezembro de 336, em Roma, ocorreu as primeiras celebrações de Natal. Os cristãos já realizavam seus cultos abertamente desde 313, com a liberdade concedida pelo Edito de Milão. Pouco depois... Edito de Milão, perdão. Pouco tempo depois, o Papa Júlio I, pontificado de 337 a 352, formalizou o 25 de dezembro como Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Por que eu estou mostrando isso? Bom, o que acontecia nessa época em Roma? Primeiro, o imperador Constantino, ele tem maioria de cristão vivendo em Roma, né, no Império Romano, e o Império Romano estava entrando em guerra. Então, uma alternativa para agradar os cristãos unificados, né, e unificar o povo contra inimigos invasores ou inimigos do Império Romano, foi a celebração do Natal. Ou seja, em dezembro, quando o pessoal está... E fora que é uma data pagana. Exatamente. Porque vem muito também da cultura romana o multiculturalismo, exatamente, que é unificar todas as culturas, englobando religião também, e resolveram fazer um apanhado de tudo e vamos celebrar todo mundo junto numa data só. Que aí foi quando eles escolheram a data do dia 25. Exatamente. E o imperador Constantino mudou muita coisa do cristianismo primitivo. Sabe? O cristianismo primitivo, por exemplo, uma das coisas que dizem, né, a gente não tem essa certeza, mas eu, como professor de história, posso afirmar, em algumas situações. O cristianismo, por exemplo, não acreditava no dízimo, por exemplo. Sabe? Não acreditava? Não acreditava. Passou-se a acreditar. Falava-se não no dízimo, em doações. Há uma diferença aí. O Malaquias, no Velho Testamento, ele falava, sim, que tinha que ter doações para o fortalecimento da religião e tal, só que ele falava de uma religião muito primitiva, numa época que não tinha nem moeda, entendeu? Do Velho Testamento. Então, as doações que ele estava falando eram alimentos, era cabra, animais, etc, etc. Sim. Com o passar do tempo, o homem foi...
O dízimo, modernizando a situação. o dízimo passou a ser vamos dizer, pertencente à religião cristã depois das mudanças do imperador Constantino. Tá entendendo? Depois disso, na Idade Medieval, vem o Pipino o Breve, o nome dele era esse mesmo, Pipino o Breve, tá? Pai do Carlos Magno, entendeu? E ele tinha esse apelido porque ele era um cara que era ansioso demais, ele queria tudo para ontem, sabe? Isso na Idade Medieval não era comum, por isso que ele tinha esse nome, Pipino o Breve. O pai do Carlos Magno, entendeu? Ele, que era esse cara, ele era muito ligado à Igreja Católica e ele instituiu o dízimo aí sim, como política, tá entendendo? Então, nesse período a igreja era tete a tete com a política, né? E sabe qual mês ele fez isso? Dezembro, gente, é onde acontecem as grandes mudanças fundamentais. Nós vamos ver muita coisa acontecer esse mês, sabe? Que é o fechamento e a projeção para 2026. Nós faremos uma live também sobre o que a gente pode esperar para 2026. Tem muita coisa aí para vir. Vamos comentar brevemente, depois falaremos desse tema. A gente tem eleição na Colômbia, tem aqui no Brasil eleição também. A gente tem Copa do Mundo. Vocês pensam que não é, mas é muito importante. Vocês viram o que aconteceu agora. A FIFA dando um prêmio para o Trump. Um prêmio que o Nobel não deu, né? Sabe? Prêmio da Paz. Vocês acham que isso é à toa? Tem muita política no jogo. A gente vai ver muita coisa também. Mas dezembro é o mês do encerramento do ano e da projeção no futuro, como eu falei. E inclusive nas religiões, como está o exemplo aqui do Natal. Entendeu? Então, é muito interessante a gente olhar assim e você vê que a data, né, do nascimento de Cristo foi escolhido. Não é uma coisa que se tem certeza. Entendeu? Sabe? Sim, com certeza. É uma coisa lançada e organizada, sempre foi, né? Entre pequenos grupos de poderes que decidem o que é e o que não é. Exatamente. E isso pode interferir para séculos e séculos. O imperador Constantino ele teve essa necessidade de instituir o cristianismo, mas ele manipulou, né? Ele mudou muita coisa, sabe? Sim, com certeza. Assim como o próprio Vaticano manipula muita coisa. Ele foi muito... Ele precisava unificar Roma, ele consegue, tá? Mas ele precisava também combater os inimigos externos. Então, são situações interessantes, né? E eu acho muito legal, assim, a história, eu já tenho uma queda, né? Óbvio, né? Eu trabalho com isso, sabe? Mas... E fora que foi uma data pagã. É uma data pagã, literalmente, porque essa data era comemorada pelo... como é que é o nome? Postiço. Esqueci o nome. Do quê? Do tempo lá da... Esqueci o nome agora, gente. Mas do quê? De incursões lá na Finlândia, Noruega. De incursões? Incursões navais, conflitos. Conflitos navais? Esqueci o nome. Não sei o que você está falando. Tem até uma série na Netflix que trata sobre isso. Vikings? E o tempo dos Vikings, isso, exatamente. Vikings. Desse tempo aí. Oi? Esqueceu o nome do povo, dos Vikings? Exatamente. Mas não é esse tempo não, Gabs. Não é esse tempo não. Não, então, vem desde esse tempo. As comemorações, essas coisas, são datas pagãs. Isso. Que desse tempo já se comemorava, tinha um lance lá de inverno, TTT, reuniam todo mundo, como ceia mesmo, reunia todas as famílias, deixavam as batalhas de lado para poder se juntarem e fazer. Só que isso não é no mês de dezembro, era uma data específica, durante o inverno, se não me falha a memória. Sim. Tanto é que o Natal tem o quê? Tem comida pesada, né? E em pleno verão. Errado. Porque a data mesmo de se comemorar o Natal é durante o período de inverno.
Sim. justamente por causa dessas comidas pesadas. A rabanada, peru, pernil, nananã, Os caras porra. comiam muito porque não tinha, guardavam bastante para o inverno. Exatamente. Aí é por isso que eu falo no multiculturalismo dos romanos. Eles pegaram essa cultura dos Vikings também e juntou tudo e fez um apanhado. Ah, não, agora vamos lançar aqui a nosso modo. Uhum. Dia 25, tanto é que dia 25 no mundo inteiro, pelo menos Não, sobre o no inverno, Ocidente, se comemora o Natal. sobre o inverno, Papai Noel, o personagem Papai Noel, é um personagem do frio, pô. Você vê a roupa dele. Eu fico impressionado como é que os Papais Noéis daqui do Brasil aguentam esse calor, sabe? Com aquela barba, aquela coisa. É muito. Pô, os caras só. Belíssimo exemplo. Você pode tirar pelo Papai Noel. O Papai Noel é uma figura pagã. Como assim? É uma figura pagã. Por quê? Porque ela foi criada, cara. Isso daí não tem uma questão de qual a similaridade do Papai Noel para Cristo? Não, nenhuma, pô. Entendeu? É um personagem que já pode tirar daí. É um personagem criado para vendas. Sim. Logo, você entendi teu ponto. Você pode caracterizá-lo como uma figura pagã. Entendi. Não, entendi teu ponto. Mas aí a gente está entrando muito no Natal, né? E não é muito foco. Não é o nosso foco. É o nosso foco. Mas, enfim, eu só quero deixar claro também que a gente não tem nada contra a religião, tá? Não, por exemplo, deixando claro aqui, eu acho o cristianismo, ele foi e é muito importante para a sociedade. Negar isso seria ignorância histórica. Burrice. Sabe? Seria burrice. O cristianismo, ele cometeu erros, claros, entendeu? Ao longo da história, mas ele foi muito importante, contribuiu bastante para a história da humanidade. Para a construção e civilização que nós hoje conhecemos como ocidental. Com certeza. A Carta de Direitos Humanos, quem traz é o cristianismo. Quem trouxe a ideia de direitos humanos primeiro foi o cristianismo. Não teve mais nenhum outro. O modus operandi de como você criar um tribunal, você julgar, deve-se também à questão do período da Inquisição Católica, não a Inquisição Espanhola, que muitos entram em conflitar, não, a Inquisição foi um período sombrio da Igreja Católica. Foi, mas em uma região localizada. Sim. Em um país, a Espanha, onde mais tarde os próprios católicos, inquisitores católicos da época, sentenciaram todos eles à morte por tentar denegrir a imagem da Igreja Católica na época. Mas a Inquisição Católica ela foi importante para a construção de um tribunal civilizacional. Mas isso aí, Gabs, eu até falo para você, os historiadores de hoje em dia, eles já não encaram a Idade Medieval como encaravam. Desde a década de 80 já se tem uma revisão disso, que a Idade Medieval não foi a Idade das Trevas, é muito cruel dizer isso, enfim. Na verdade, a gente encara a Idade Medieval, foi encarado desse jeito porque o Renascimento criticou muito a Idade Medieval, sabe? Sim. Então, e é normal. Você tem um regime que cai, o outro que entra, geralmente vai criticando, como a República fez com o Império, no Brasil, enfim. Mas a Idade Medieval, ela é muito... já foi, por exemplo, eu recomendo um filme, já que você falou da Inquisição, um filme muito bom, que é O Nome da Rosa, que é o filme baseado no romance do Humberto Eco, que para mim é o meu historiador favorito, sabe? Qual o filme? O Nome da Rosa, que é com Sean Connery. Filme. O Nome da Rosa? Filmaço, sobre Inquisição, sabe? Tá em qual stream? Não sei qual tá, não, mas eu recomendo. Filmaço. No Google e acha. Filmaço, aço, enfim. Mas, enfim, foi isso, né? Tudo dezembro, como a gente está falando. Vamos voltar aqui para o tema, porque falou de história, acabou. Sempre tem essa queda, né? E a gente, falar de história é muito bom. Mas vamos agora ao presente. Falei aqui do exemplo de Pierrabo, falei a construção do Natal, que também foi feita, o motivo. E agora vamos hoje em dia. O que está acontecendo, né, com os grandes países e as grandes potências para
esse dezembro fechando a janela. E muita coisa está acontecendo. E vamos começar falando do Oriente Médio, né? Antes de a gente falar de América, falar do Pacífico, vamos falar do Oriente Médio. E eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Olha que coisa que acabou de acontecer em dezembro. Irã e Rússia firmam um acordo de colaboração em inteligência artificial e cibersegurança. Em Moscou ocorreu o 5º encontro da Comissão Conjunta entre Irã e Rússia nas áreas de comunicação e tecnologia da informação, com assinatura de acordo de colaboração, conforme noticiado pelo IRNA, parceira da TV BRICS. Enfim, cara, é interessante, né? A gente sempre falou isso durante esse ano e continuo afirmando. Como a aliança Irã, Rússia, China, Coreia do Norte e Venezuela é muito forte, sabe? Eles têm laços realmente e são muito articulados juntos. O Irã, eu falei isso, né? O B2 dos Estados Unidos não destruiu todo o programa nuclear do Irã. O Mossad está acusando, né, o Irã de estar de novo derretendo urânio. O Irã sai do acordo nuclear, isso é importante, e agora ele fecha e estreita mais os laços com a Rússia. E agora com cibersegurança e inteligência artificial. Ou seja, entra na corrida também na inteligência artificial. Claro, Estados Unidos e China estão 10 vezes à frente, Estados Unidos mais à frente de todos. Mas, assim, isso aqui é um acordo importante, sabe? Colaboração em inteligência artificial e cibersegurança. Os caras fecham o quê? No momento que está todo mundo desacelerando e vai em dezembro e acelera de novo. O que você tem a comentar sobre isso aí? Eu tenho para mim que a China está meio que, não de fora, mas é uma presença não presente, justamente pelo acordo econômico que a China fez com os Estados Unidos. Então, assim, eu tenho para mim que a China vai continuar seguindo essa linha, justamente por causa daquele embate de taxação lá do meio do ano. Então, eu tenho para mim que a China vai ficar meio que não de fora, mas também ela não vai ficar totalmente dentro. Vai ficar uma situação assim mediana. Ela vai ser meio que um mediador dessa interlocução aí entre Irã e Rússia. Mas a China está fornecendo... É o que eu vejo disso daí. A China está fornecendo... Porque se a China começar a interagir novamente com o Irã, o loirinho lá vai cair dentro novamente. Eu Rússia não sei. Eu não acredito. O Israel teve que botar o pau na mesa pro Trump atacar. O Trump não, eu repito, o Lourinho foge de guerra, sabe? Ele pode falar grosso e tal. Não é vantajoso politicamente, né? Nos Estados Unidos, na verdade, nunca foi politicamente o assunto de guerra como algo forte para a candidatura. Até porque pensar que daqui a 2 anos são eleições presidenciais nos Estados Unidos. E o Trump está em baixa. Então, assim, guerra agora realmente é complicado. Mas eu estava falando disso. A China dá armas para a Rússia, cara, sabe? Pode não estar parecendo. Ela dá armas para a Rússia, entendeu? Assim como a Rússia oferece treinamento para a tropa chinesa. Não, a guerra da Rússia e da Ucrânia é a faculdade da guerra do século XXI, como a gente já falou, entendeu? Vamos ver, sabe? Vamos ver. Entendeu? Vamos ver o que vai sair disso daí. Mas eu sigo nesse raciocínio aí. Eu acho que a China ela não vai ser presente totalmente, mas ela também não vai ficar de fora. Ela vai ficar mediando isso daí. Agora, que irá acontecer um ataque futuro de Israel e Irã, não tenho dúvida. Vai acontecer de novo. Se o Irã continuar desrespeitando o acordo nuclear, que ele assinou inicialmente, depois não assinou mais, desrespeitou, agora ele saiu do acordo. Cara, eu confio muito na galera do Mossad. Então, se o Mossad está falando que os Estados Unidos não destruiu totalmente, eu acredito no Mossad. Até porque você para pensar, as guerras anteriores lá dos Estados Unidos nem totalmente foram bem concluídas. Você pode ver a guerra do Vietnã, Camboja. Não, e sem contar que os Estados Unidos foi meio que a pimenta na comida e
deixou tudo apimentado lá, tudo pegando fogo, opa, é a hora de vazar. Não dá para mim, não. Pegou e saiu fora. Mas sem contar também que a CIA, para mim, é muito mais politizada do que o Mossad. O Mossad pensa na segurança nacional. A CIA, não. Por exemplo, a guerra do Iraque, a guerra do Iraque foi uma manipulação da CIA. E o povo americano, até hoje, tem raiva disso, sabe? Por isso que principalmente os republicanos, sabe? Exato. Ficaram desconfiados do sistema de inteligência. Total. A CIA deixou de ser a CIA durante o período da Guerra Fria, quando começou a ter os infiltrados soviéticos dentro da CIA. Uhum. Porra, pera lá, como é que um serviço de inteligência secreta não tem capacidade para poder discernir os membros que entram na CIA e tomam decisões, ajudam os políticos a tomarem decisões. Então, assim, a CIA, para mim, morreu ali. De lá para cá, é só declínio. E o Mossad, cara, você não tem históricos de infiltrados. Até tem. Só que aí, rapidamente, o Mossad identifica e executa. Uhum. Para eles não tem conversa. E espião é tratado como traidor. Estados Unidos não. Toda aquela burocracia, até porque tem lei para isso, né? É espião, então tem todo um trâmite realmente republicano de levar para julgamento, TTT, bababá, e tititi. O Mossad não tem conversa. Eu fiquei impressionado também. Aliás, tem surgido novas coisas, que foi o caso do Kennedy, né, que faleceu, foi assassinado, e coisas novas do caso dele surgiram. E você falou, né, da CIA com Rússia, mas eu fiquei impressionado mesmo com Cuba. Porque, segundo os documentos da CIA... Sim, tem Cuba. Segundo os documentos da CIA, segundo o cara que matou o Kennedy, que era o Percy Oswald, né? Ele era um cara muito ligado a Cuba. Tinha uma ligação muito forte. Ele foi para a ilha de Fidel. E tinha gente, segundo os documentos agora, que está sendo divulgado agora sobre o caso do Kennedy, principalmente porque o sobrinho dele, né, do Kennedy, está no governo Trump, né? E o Kennedy era um democrata, em parte democrata, vamos lembrar. Esse cara que o matou tinha muitas ligações e haviam pessoas da CIA com Cuba. O que o Carvajal falou agora sobre essa situação aí da carta que a gente leu, inclusive a gente tem um vídeo muito bom sobre isso, a live, recomendo que você assista, e tem um vídeo da gente explicando a carta que o Carvajal, ex-chefe de inteligência da Venezuela, fez. Tem a carta, né? Na carta ele está falando sobre infiltrações na CIA, de Cuba, etc, etc. Então, eu achei interessante. Quer falar mais essa questão sim, essa questão... Pô, muita coisa. Pô. Falar sobre espiões, cubano, soviético, eu gosto. Mas esse carinha aí do Kennedy, ele foi treinar na ilha de Fidel Castro e teve treinamento tático e bélico com os soviéticos. E isso quem fala não é eu. Isso daqui não foi tirado daqui da minha cabecinha, não. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. AKGB. De onde foi esse livro de quem? Ladislava Bittman, ex-agente da KGB. Da KGB, exatamente. Ele trabalhava nos arquivos da KGB. Então, esse carinha aqui relata muita coisa. Não do Kennedy. Tem um capítulo onde ele traz à tona essa questão e ele fala que o cara que matou o Kennedy, ele foi para Cuba para receber treinamento bélico e tático dos soviéticos. Vamos acompanhando aí, mas em relação à Rússia e Irã, essa parceria é uma parceria que
parece estar se fortalecendo, mas eu creio que haverá sim. O Trump pode não querer um ataque no Irã, mas eu acho que futuro haverá, assim, não vai ter como, sabe? Porque o Irã... O ataque, eu acho que pode acontecer daqui a alguns anos, porque eles também perderam muitas bases militares. Então, até eles construírem, entendeu? Isso vai levar um tempo. Tempo esse que pode ser 10 anos, 15, 20 anos. Porque olha quanto tempo também o Irã vem se preparando, aliás, vinha se preparando para o que aconteceu esse ano. Eles se prepararam aí para algo em torno de quase 3, 4 décadas. Uhum. Então, assim, não é uma coisa de hoje para resolver amanhã ou daqui a uma semana. Fato é, o Mossad acusa os Estados Unidos de não terem destruído totalmente o projeto nuclear do Irã. Uhum. Porém, eles perderam bases militares, todo o alto escalão militar do Irã foi dizimado. Então, até eles reestruturarem as forças nacionais e fazer o reagrupamento de tropas, isso vai levar um bom tempo. Mas, Gabs, não é só ali que o bicho está pegando. Também tem guerra de Rússia e Ucrânia, como nós já falamos, vários vídeos e tal. E aí, dezembro, mais uma vez, se fecha com uma baita de uma notícia importantíssima, que é essa aqui. Líderes europeus concordam em financiar a Ucrânia por 2 anos, mas o uso dos recursos russos representa um grande desafio. Isso aqui é interessante, porque o que acontece? Como a Rússia está sancionada em tudo quanto é lado, inclusive com a Lei Magnitsky, quem não entende a Lei Magnitsky, nós temos um vídeo sobre isso também no canal, live, tudo. Há muitos ativos russos presos nesses países da Europa. Bancos, enfim, apartamentos e tal. O que a União Europeia está fazendo? Pegou todos esses ativos e está investindo na Ucrânia. Isso também se deve porque o Trump, né, cortou grana. O Trump falou, vocês também têm que dar dinheiro para a Ucrânia. Porém, a aproximação do Trump e do Zelensky tá firme, ficou firme essa parceria. Muito mais firme do que com o Putin, que antes era mais firme. Eu tinha visto estava acompanhando assim meio que por alto, mas o Trump estava meio que dando uma alfinetada no Zelensky. Mas o Zelensky, o Trump e o Zelensky... Ele aceitar o acordo, nananã, só que aí o Zelensky falou que não tem acordo. Até porque eu não entendo essa reunião que às vezes o Trump quer fazer com o Putin, só os dois. E cadê o outro lado? Não participa? Eu não consigo entender. Aqui é a notícia da Associated Express. Líderes europeus concordam em financiar o Ucrânia por 2 anos, mas o uso de recursos representa um grande desafio. Porque vamos trazer um exemplo aqui. Se a minha casa está sendo invadida e você é o delegado, você vai só ouvir o lado do invasor? Você não vai querer me ouvir? Você não vai querer botar eu sentado ao lado do invasor para você dar ali o seu parecer e encaminhar para o Ministério Público? Você só vai querer ouvir um lado ali para entrar num acordo, fazer o... Para mim, essas reuniões que o Trump faz é perda de tempo. Eu não consigo entender essa estratégia dele de se reunir só com Putin para poder decidir sobre a guerra da Ucrânia. Aí ele vai lá, lança na plataforma dele que o Zelensky tem que aceitar, porque senão vai vir um monte de... Como foi que ele falou? Coisas sérias vão acontecer contra a Ucrânia, enfim. São posições que às vezes ele toma com relação à guerra da Ucrânia que eu não consigo entender. Aí depois volta... não, é porque o Zelensky, meu amigo... Pode ser uma estratégia? Pode, mas eu acho uma estratégia burra. O apelido do Trump é Chicken Out, que é uma... chicken out, ele fica por chicken out. O que acontece? Quando um cara recua, nos Estados Unidos tem uma expressão chamada check out. Check out. O Trump ficou chicken out, ou seja, frango fora, recua, meio que sacaneando ele.
O Trump é muito disso mesmo. Ele grita, depois volta atrás, grita e volta atrás. Ele faz muito isso. Por exemplo, um exemplo claro. Isso para mim é um lado de fraqueza. Sim, sim. Já. Uma pessoa que faz esse excesso de tarifas tá tirando a popularidade dele. Porque ele tarifou todo mundo ao mesmo tempo, inclusive antigos aliados, principalmente o mercado asiático, e depois focou tudo na China. Pô, se era para tarifar, cara, tarifar só a China. Ele foi no Japão. Pô, o Japão teve que vender título da dívida. Então, isso foi um problema. Ou seja, aquele cara que dá uma porrada na mesa, e nessa porrada ele mostra arma, grita e tal, e ele mostra as fraquezas dele. Tá entendendo? O Trump tem estratégias muito, muito equivocadas, assim. Não, equivocadas. Estratégias burras. Ele tem umas... Principalmente recuo. Caralho, você tá na guerra, você não pode recuar. Por isso, você tem que ter inteligência, você tem que ter perspicácia. É uma coisa que eu tinha falado... exatamente. É uma coisa que eu tinha falado há um tempo atrás. Cara, os Estados Unidos padecem de presidentes como Roosevelt, Truman... Kennedy mesmo. Kennedy é um exemplo. Kennedy. O Kennedy foi muito... Estamos falando de democratas, não é republicanos. Para vocês verem, o Partido Democrata hoje está muito defasado. Mas há décadas atrás, o Partido Democrata era de uma excelência assim, muito, muito boa. Tem um filme muito bom, que é Os 7, falando de estratégia, né? Tem os 7 dias que mudaram o mundo, que é sobre a história da crise de mísseis em Cuba, que quase teve uma terceira guerra mundial. Ali o Kennedy teve muita estratégia ao evitar aquilo ali. Aquilo ali foi muito... Ele teve que ser muito pragmático, sabe? E por muito pouco que não teve. Se não fosse a liderança dele ali, teria sido um problema. Pode falar. Existe uma teoria, eu, como um bom amante de teorias, não posso deixar de trazer aqui para nós. Existe uma teoria de que a morte do Kennedy se deu justamente porque ele estava arquitetando um plano de invasão à ilha de Fidel Castro. Pode ser. E assim, esse plano era infalível. Teve muita gente, cara, que se deu bem com o regime cubano nos Estados Unidos. Com certeza, você não tem dúvida disso. Por exemplo, um filme que fala sobre isso também, nós estamos citando o filme Poderoso Chefão Parte 2, que mostra como que os mafiosos apoiaram o Fidel na época, usavam Cuba antes também, vamos combinar que antes de Cuba o que tinha não era bom, sabe? Antes do Fidel era horroroso, do Fulgêncio Batista era muito ruim, e aí muita gente ficou milionária da noite pro dia, né? Quando teve aquele certeza. Regime. E outros ficaram pobres. Exato. A ala dos que ficaram pobres, aí tem um outro filme que eu vou sugerir aqui, que é o Scarface. Ficaram pobres lá na ilha de Fidel Castro, mas ficaram multimilionários nos Estados Unidos. Mas teve gente que nos Estados Unidos que, para não fazer nada, ganhou dinheiro. Não, com certeza. E essa teoria aí, eu acho ela interessante. É claro, não tem nada que comprove isso. Por isso que é uma teoria da conspiração. Tem várias teorias, mas assim, uma coisa que era um fato que o Kennedy ia fazer, que era muito polêmico, era divulgar segredos internos da CIA, e alguns até falando sobre a Área 51. Isso ele ia divulgar mesmo, isso é um fato. Até porque o John Kennedy, inclusive... Só comentando, Área 51 é aquela área que tem aquela teoria, que tem alienígenas, enfim. O Kennedy ia divulgar todos esses documentos. Isso é um fato. Tá? Isso aí, não sei se foi... Não podemos dizer que foi por isso que ele foi morto. Aí tem teorias de conspiração, mas que ele ia divulgar, ele ia. Sabe? Sim, sim. E dentro dessa mesma teoria, ele estava para dissolver vários integrantes da CIA. Ele ia mandar todo mundo embora e ia fazer uma nova reposição lá de pessoas dentro da CIA. Porque, segundo ele, isso é uma teoria, tá? Não é algo falado por ele em público, é uma teoria. Segundo ele estava vendo a CIA como
um órgão dentro do governo totalmente tomada por espiões, tanto soviéticos quanto cubanos. Beleza. Agora, voltando ao assunto, né, que é sobre essa dos líderes europeus, eu questiono um pouco essa notícia também, de financiar a Ucrânia por 2 anos, porque tem uma outra notícia que é muito contraditória. Porque ao mesmo tempo que esses caras estão dizendo que vão dar dinheiro para a Ucrânia, tem isso aqui que também aconteceu em dezembro. Olha isso aqui. Isso saiu na CNN. Macron pede ajuda a Xi Jinping para corrigir desequilíbrios comerciais. O presidente da França pediu ao líder chinês que impulsione a cooperação em geopolítica, comércio e meio ambiente. Não duvido de que algum acordo seja fechado agora. Mas é interessante, como é que esses caras não vão financiar se eles estão quebrados, né? A França é um exemplo. A França, o dinheiro que ela vai dar é irrisório. A Alemanha, talvez. Alemanha, Polônia. Ok, mas a Polônia está preferindo investir nas armas. Mas a Alemanha, sim, a Alemanha tem dinheiro para dar. Mas França, porra. Não, a França não tem nem papel para limpar a bunda. Já parte daí. Porra. Agora, o Macron, ele quer fazer com o país dele o que republicanos no continente africano estão fazendo. Que é entregar o seu país de bandeja para a China. Tá aqui, ó. Brasil até... Pedir o financiamento do Xi Jinping, meus queridos, não é pedir ajuda. É você entregar o seu país para a regência autocrática da China. A China vai decidir por você as questões políticas e econômicas, principalmente. Porque ele vai te emprestar o dinheiro, mas ele quer ter o retorno do que ele te emprestou para que você comece a pagar os juros dela, que é altíssimo. Agora, essa cooperação... Não tem como você pedir dinheiro emprestado para a China, pode esquecer, que você nunca mais vai conseguir pagar. Agora, eu achei interessante aqui. Eu achei interessante aqui. Cooperação em geopolítica, comércio e meio ambiente. Porra, a China e meio ambiente. A China é o país mais poluidor do mundo, sabe? Que cooperação é? Sabe? A China está cagando para a pauta ambiental, está cagando para a pauta ambiental. A China não participa da pauta ambiental mundial. Sabe? Porra. A China está cagando para a pauta ambiental. A China está cagando para a pauta identitária. A China está cagando para essa pauta da União Europeia. Sim. Cagando, sabe? A China polui o ar, a China polui o mar. Tem um vídeo que fizeram, acho que foi o bonde lá da Greta, mostrando... Não foi o bonde da Greta, não. Foi outros ativistas, mostrando o quanto que o mar ali no entorno da China é cheia de lixo. Cheia. Não, eu já tinha visto uma foto de Pequim, cara, que não dá nem para ver, cara, de tanta fumaça que tem. Pequim é muito poluído, sabe? A China, essa pauta, gente, do identitarismo, da cultura woke, isso tudo vem dos Estados Unidos e da União Europeia. A China e Rússia, porra, pauta do meio ambiente, porra, suporta. Eles defendem a quarta teoria política, eu já falei isso, é outra coisa. Eles são contra a pauta ambientalista, no caso a China, porque a pauta ambientalista ela vem de uma estratégia soviética. Uhum. Sabia disso? Não. Ela surge durante o regime do Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, por favor. Khrushchev. Que era muito inteligente, tá? Diga-se de passagem. Com certeza. A pauta ambientalista ela surge com o intuito de destituição de terras dentro da Rússia, dentro da União Soviética. A gente tem que fazer uma live. Porém, o próprio Nikita ele viu como uma estratégia geopolítica e fez o primeiro
o primeiro fórum ambiental dentro da reunião que eles faziam anualmente de União Nacional Socialista ou Comunista, um negócio desse, e ele implementou isso como uma estratégia geopolítica para todos os membros comunistas ligados a Moscou. E daí começou, né, cada um seguindo essa diretriz ambientalista para conseguir implementar ali o plano de revolução agrária. Eu quero deixar claro que a gente não é a favor de devastar o meio ambiente, tá? A gente está questionando aqui a política por trás, entendeu? Sim. Existe muita coisa, muita coisa boa do movimento ambientalista, sabe? Eu não acho... Eu vejo, por exemplo, eu já vi muita coisa, essa coisa, por exemplo, o que fazem no SeaWorld é um absurdo, sabe? Eu tive lá no SeaWorld, o que fazem é um absurdo, entendeu? Com aqueles animais, sabe? Eu, sinceramente, nunca tive vontade, não. Eu acho um absurdo, sabe? Aí, só para falar. Deixa eu... Tá. Por isso que a China não é totalmente não. Por isso que a China não é a favor das pautas ambientalistas, porque ela sabe de onde surgiu e como surgiu e para o fim dela. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo claro, que não é teoria. É uma coisa que eu estou falando que para vocês tentarem, para a gente diferenciar aqui entre ser um negacionista, vamos botar assim, ambiental, e questionar a política ambiental, que isso eu também questiono muito. Por exemplo, para vocês entenderem, o Acordo do Clima, que o Brasil assinou em 1997, está lá específico. Entre parênteses, eu peguei esse acordo, eu li esse acordo, tá? Tá no meu mestrado. Tá lá, uma das cláusulas, bem em letra pequenininho. Brasil tem que, as empresas brasileiras têm que botar filtro, tem que botar isso, tem que botar aquilo, tem que botar despoluidor e tal. Daí, beleza, ok, tranquilo. Só que, ao mesmo tempo, se você olhar no acordo, essas obrigações são só para as empresas brasileiras. A empresa alemã não precisa, principalmente a empresa francesa não precisa. Porra, aí não tem concorrência justa, pô. Sabe? Sim, elas e para o mundo moderno, e elas ela impede que países devastam, subam. Elas devastam a nossa floresta, sabe? Com isso, elas não, a regra do acordo do clima, do acordo, não vale para eles, só vale para o Brasil. Isso é que eu estou questionando, tá entendendo? E outra coisa, eu acho muito interessante, cara, que os caras que acabaram com a própria floresta, que é o caso da França, que devastaram tudo, vêm cagar a regra para cima da gente, sabe? Vocês não podem explorar a floresta do Amazonas. Cara, tem estudos maravilhosos dizendo que não há problema, não há nenhum risco, não há nenhum impacto ambiental. O Brasil precisa explorar aquilo ali, sabe? E fica a França cagando regra, sabe? Para cá. Ela fica cagando porque é ela que futuramente planeja a extração. Essa é a questão. Então, entendeu? cara, assim, tudo isso, e aí que tá, né? Isso sim, eu sou um baita nacionalista. Eu acho que o Brasil tem que pensar nele, nessa história, entendeu? Pô, eu não vejo a França sendo um bom aliado. Nunca vi. A França, pelo contrário. Para mim, a França, ela sempre foi um mau aliado nesse ponto, sabe? E aí, cara, e eu não vejo... Tem como exemplo a Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou aliada no segundo tempo dos confins lá dos segundos, perto do final. Sabe? Então, assim, é o que eu estou dizendo. Isso significa que você é a favor de devastar a floresta? Não, nós temos que preservar a floresta. A gente tem que ter uma política séria com os índios, sabe? Tem que ter uma coisa assim. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que há interesses claros em cima da Amazônia e muito vem dessa política ambiental. A maneira que muitos desses países usam para poder sugar o que a gente tem, sabe? A maneira que eles usam vem muito de uma política ruim ambiental. Essa política é uma política que tem que ser questionada. E isso não é ser contra, sabe, você cuidar do meio ambiente. É isso que eu estou falando. Beleza? Com certeza. Até porque o Brasil, meu querido, é exemplo, deveria ser exemplo mundial, porque Exatamente. É um país que mantém a floresta original. A floresta amazônica, ela está lá desde o tempo do descobrimento do Brasil. Uhum.
O solo lá é a mesma coisa. Descobrimento do Brasil, mesmíssima coisa, não mudou nada. Mas a gente tem mais de 90% das florestas originais. Mas Nós exploramos apenas, se não me engano, 6 ou 7%. E você me ainda trouxe assim a gente consegue, com esse percentual baixo, a gente consegue alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, no mundo. Então a Europa está nessa aí, fechou esse acordo aí, tá o Macron pedindo o pinico para o Xi Jinping, né? Vamos ver que bicho vai dar, mas tudo de novo em dezembro. Agora, eu acho muito difícil eles cumprirem esse financiamento da Ucrânia por conta da falta de dinheiro. Mas não é só na Europa que está tendo problemas. Você quer comentar alguma coisa? Eu vou passar Não. agora para o... Você trouxe uma notícia importante hoje, Ali, e Paulo. aí sim é onde está uma tensão muito grande, e não é a América Latina, e que a gente tem que ficar de olho que está acontecendo coisas muito importantes, que é essa notícia aqui que foi muito importante. O governo japonês afirmou nesta quarta-feira que qualquer ataque a Taiwan será considerado um ataque ao Japão. As tensões seguem escalando, pois a China informou à ONU que responderá de forma decisiva caso o Japão intervenha militarmente no Estreito de Taiwan. Gente, primeira coisa, o Japão nunca vai aceitar. Eu falei da teoria, né, que existe o mundo dividido em três: Rússia lá com o leste europeu, né, e o Oriente Médio, China, África e Pacífico, e Estados Unidos das Américas e outra parte da Europa, né? Teoricamente, sim. Mas o Japão, a Europa, eu acho que até aceita Estados Unidos, a América também aceita. Agora, o leste europeu nunca vai aceitar o Putin, sabe? A África aceita a China. Agora, o Japão nunca vai aceitar ser governado pela China. Historicamente, o Japão sempre teve uma rixa muito grande com a China, desde a época da Segunda Guerra Mundial, sabe? O Hirohito, para vocês terem ideia, o Hirohito, que foi imperador japonês, que ficou do lado dos alemães, perguntaram para ele: você é responsável por, quando ele foi responder por crimes de guerra? Ele não foi preso, mas porque ele era o imperador. Poderia causar um problema. Aí perguntaram para ele: pô, você matou tantos inocentes na China? Foi inocentes? Não, eram chineses. Não eram homens, eram chineses. Ele falava isso. Então os caras se odeiam. A China, cara, as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, eu te falo isso. O Japão roubou para os Estados Unidos. Teve muita... Vou dar um exemplo aqui. O caso do Medina, ele merecia ter ido para a final, sabe? E ele não foi no surf porque tiveram que botar um japonês, sabe? Porque o chinês ia ganhar. Ou seja, a China treinou pra caramba, e tá treinando muito para as próximas também, que vai ser nos Estados Unidos, treinou pra caramba para poder ganhar dentro de Tóquio. Ia ser uma vergonha absurda. O Japão, no final, começou a dar um monte de medalha para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos ganhou. A China ficou em segundo, o Japão em terceiro, né? E os Estados Unidos na frente. A gente vai explicar também mais para frente, numa live também, porque que a Olimpíada, a Copa do Mundo é importante nesse sentido. Mas essa notícia é muito importante. Essa notícia é muito importante. Essa semana parece que teve um cargueiro japonês, um navio lá, que entrou no radar chinês, a China ativou o radar, entrou na mira, por muito pouco que não deu merda. Muito pouco que não deu um problemaço. Vamos acompanhar aí. Isso acontece quando o mundo está cansando, dezembro, tá todo mundo, os países, indo para cima. Mas fala aí, galera. Eu tenho para mim que a China só não atacou o Japão porque, quem tem medo. A China sabe do poder bélico japonês. A China sabe. Ela não é burra. A China pode ser o que for, nossa, potência, não sei o quê, mas meu querido, vamos combinar uma coisa? Entre China e Japão, em termos de tecnologia militar, eu estou com o Japão. Porque até os Estados Unidos vão lá para o Japão, para aquelas ilhinhas lá no confins lá das placas tectônicas ativas, chocando uma com a outra, para poder aprender com os caras e trazer para o Ocidente. Então, assim, meu querido, a China só não atacou porque ela tem um quizinho assim de inteligência, porque se ataca a embarcação japonesa, eles iam segurar uma bronca
que eu acho que nem os Estados Unidos iam conseguir conter, não. E também não é interessante, porque, porra, eles estão olhando para Taiwan, né? Taiwan também é poderosa, né, cara? Sabe? Taiwan também, mas aí, o que a gente vê dessa matéria? Você divide. Que o Taiwan conseguiu um grande aliado dentro do continente asiático. O do Pacífico, principalmente, que é no oceano, Exatamente. é onde está sendo muito tenso com as embarcações. Mas Exatamente. eu queria falar Oi? Pode falar. Dentro do Pacífico, onde os Estados Unidos têm base militar. Uhum. O Japão, cara, eu falo isso para as pessoas, o Japão só não é a maior potência do mundo porque ele, assim, não foi agraciado, né? Porque um país tem vulcão, tem terremoto, é uma ilha com 200 milhões de pessoas, a gente pra caramba, 220, eu acho, 210. Tem vulcão, tem terremoto, tem furacão, tem tsunami, tem tudo, sabe? Ainda que sobreviveram à bomba atômica e ainda assim é a terceira economia do mundo, cara. Eles só não são a maior potência por causa dessas situações, sabe? Dessas situações... Não, eu discordo. Você está falando dos vulcões do Japão? Não. Pô, os Estados Unidos sofrem todo ano com tornado, com ciclone, com furacão, com uma porrada de coisa. Isso daí, o tamanho americano, o Japão é pequeno, sabe? Não, tudo bem. Agora, assim, o que acontece para o Japão não ser a maior economia do mundo, eu acho que tem, para mim, mais questões estratégicas econômicas. Porque o Japão ele consegue ser um país emergente, porém, ele tem ações como um país de primeiro mundo. Claro. Então, assim, a economia deles não é muito bem estabelecida. Você pode tirar isso pela moeda. Não, tudo bem, mas então, assim, não é isso. Renda per capita é a terceira, cara. Pô. Sim, tudo bem. Se o Japão entra para primeiro mundo, ela é isenta de impostos. Ela é isenta. Ela começa a pagar impostos, porque no terceiro, como ela é taxada país de terceiro mundo, ela não paga imposto. Então, se ela for reconhecida mundialmente como primeiro mundo, ela começa a pagar imposto, vai pagando imposto. A meu ver, é o que está acontecendo lá, a crise da França. Não, eu concordo contigo nesse ponto, sim, porque é a estratégia do Japão não se tornar a primeira também. Até porque o Japão prefere muito mais você ficar na retaguarda. Ficar na retaguarda comprando dívidas dos Estados Unidos. E foi uma puta de uma arma que eles tiveram contra as tarifas do Trump. E particularmente, o governo japonês, sabe? O governo japonês ele não vê primeiro mundo. Eles cagam para isso. Agora, sabemos que mas o que eu disse... Na teoria, eles são o terceiro mundo. Mas, na prática, eles têm ações como potência. Entendi. Mas o que eu estou dizendo é que eles teriam condições de ser a primeira potência. É isso que eu falei. Entendeu? Sim. Eles teriam condições. Porque é um povo organizado, é um povo estudado e tem uma tecnologia absurda. Né? E é um local, eu digo, nunca que o Japão vai aceitar ser governado por eles. Nunca vai aceitar. Não. Sabe? Nunca vai aceitar. Em termos de militar e de poderio bélico, Japão dá uma sova tranquila na China. Eu não acredito nisso tudo que canta da China. A mesma coisa eu falava da Rússia. Eu só acredito nela também. É isso e aquilo. Porra, eu não acredito, não. Aí agora entrou aí a guerra da Ucrânia, a gente está vendo. O cara não tem capacidade para tomar um país, que é isso aqui. Não querendo menosprezar a Ucrânia, até porque eu estou 1000 vezes com a Ucrânia. Então, assim, aquele chavão, aquela coisa, não, porque a Rússia tem que ser não sei o quê. Porra, eles não têm condições de invadir um país que é isso aqui comparado ao deles. Quando cantam muito firula, porque a China é isso, porque a China é aquilo. Pra merda. Não é porra nenhuma. Isso daí é estratégia militar. Não, eu não acredito nesse poder todo da China, não. Mas eu também não. Por exemplo, vamos lá. Eu só acredito, é o que eu digo, a gente só consegue ter essa avaliação quando entra em guerra para valer.
Mas, por exemplo, você quer ver uma coisa? Aí, vamos, Minha vamos, opinião, acho que não é isso tudo que canta. tá, vamos voltar aqui. O caso do Japão, tá? A gente terminou. Tem mais alguma coisa para comentar? Porque aí, Não. pegando esse gancho que você falou, eu vou trazer um país que também eu não acredito que também seja propaganda, e a gente só vai ver quando tiver, que foi esse aqui, ó. Que também seja propaganda, que foi esse caso aqui, que saiu na Fox, e é importante, sabe? Isso foi semana, que foi escala acentuada. O presidente Trump anunciou a apreensão pelos Estados Unidos de um petroleiro venezuelano em meio ao aumento de tensões em Caracas e disse que outras coisas estão acontecendo que serão vistas mais tarde. Nós estamos de olho, sabe, nesse caso, tá? Da possível invasão terrestre da Venezuela. Há gente que diz que o Maduro não dura até o Natal e tal. Mas eu digo, já está sendo muito mais difícil do que o pessoal falou, né? Que era tirar o Maduro do poder. Por quê? Aí a gente vai lendo as coisas. Primeiro, o cara não dorme no mesmo lugar sempre. Existe risco de convulsão. Existe a questão da Guarda Revolucionária Iraniana. Acho eu que o Laranjão achava que ia ser mais fácil. Não está sendo tão fácil. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Envolve muitas questões, cara. Pô, claro, você tem a Guarda Revolucionária Iraniana, o Exército Bolivariano não é tão... Não é isso. A grande questão é ele entrar em um conflito, invadir um país. Isso vai fazer com que a popularidade dele comece a declinar, porque é aquilo que a gente falou há alguns minutos atrás. Nenhum presidente que entre em guerra fica em alta. Não, e detalhe. Então, assim, é um assunto delicado, que também entrou em questão aquela parada lá do Lula, com o Joesley Batista. Eu desconfio de tudo daquilo ali. Eu não acho que o Lula vai conseguir, entendeu? Metade daqueles acordos. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Claro, o Joesley doou 5 milhões de dólares, porra. Ele tem acesso ao Trump direto. Ele teve lá em Caracas, que eu tô falando. Ele tentou convencer o Maduro mesmo. Foi fato. Não vai conseguir. Cara, quem tá no poder não quer largar por nada, filho. Agora, o que eu estou dizendo, além disso, e aí pensando na popularidade do Trump, de fato, os Estados Unidos conseguem tirar o Maduro, se quiser, sabe? Não é esse o problema. Vai custar. O problema é a popularidade dele internamente, com o cara que até... E ainda mais se isso virar uma convulsão, porque é possível, tudo bem. O Maduro pode até... Ele sai, mas ele pode sair batendo, mordendo. Pode ter convulsão, pode ter forças armadas ali, pode ter imigrante para Caracas, para tudo quanto é canto. Então... E a carta do Hugo Carvajal é interessante. Aliás, o Hugo Carvajal tem que provar tudo isso, tá? Deixando claro. Mas a carta dele é muito interessante, o que ele falou. Que ele fala, se ele não conseguir provar, para qualquer cenário. Para qualquer cenário. Cenários até mais extremos. A gente falou, postou isso no vídeo. Então, cara, nós estamos de olho nisso aqui. Mas eu creio que pelo mês de dezembro, como eu falei, acho que pode... Já aconteceu, né? Uma coisa já aconteceu, aprender petroleiro dessa forma já é uma coisa, uma escalada, já é uma coisa diferente aí. Já é um momento. Antes estava atacando só barco, agora aprendeu o petroleiro, entendeu? Mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa até o Natal, sim. Não, o espaço aéreo está fechado. Para você sobrevoar o espaço aéreo venezuelano, você tem que pedir autorização à Casa Branca. Ele prendeu esse navio petroleiro aí. É um baque no bolso do Maduro, fato. Para você navegar ali na costa venezuelana, você tem que ter autorização da Guarda Costeira norte-americana, os militares, marinheiros, os marines. Então, assim, a Venezuela, em tese, ela está perdendo a sua autonomia dentro e fora do seu território. E, cara, outra coisa que eu achei... Para que o Maduro perca 100%, tá isso aqui. Ele não controla mais o espaço aéreo. Cara, eu fiquei impressionado com uma coisa também, que foi o que aconteceu essa semana, né? Que foi a Maria Corina, que é a principal opositora, mulher corajosa, diga-se passagem. Tem que ter muita coragem para ser a principal opositora, estando na Venezuela. Ela saiu dos partos de Venezuela. Ela saiu escoltada, isso que eu falar, saiu escoltada pelos Estados Unidos para poder receber o Prêmio Nobel da Paz.
Exatamente. Pô, como é que Quem os caras recebeu, na verdade, foi a filha, né? E a filha vai levar o prêmio até a mãe e dar um abraço. É. Foi o que a filha dela publicou no Twitter. Ainda há pouco, inclusive, antes da Então, gente entrar aqui também. na live. É. Vamos acompanhar aí, hein? Dezembro é o mês, hein? Mas. Tem E uma aí, outra Gabi? notícia do Trump. Tem outra notícia? Deixa eu ver. Tem. Pesquisa aí. Tá lá no Drive. Deixa eu ver. Navio petroleiro. Não tô achando, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te mandar aqui, então. Não, é porque às vezes. Não se baixa todos os arquivos. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem não, né? Manda pra mim. Isso não tava no Drive, não. Tava sim. Deixa eu ver. Eu botei lá? Mas que horas tu botou? Deve ter baixado antes. Não, foi antes de você baixar. Eu tinha baixado. Você não sabe a hora que eu baixei. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ai, caramba. Mas eu acho isso também que você falou. Eu acho que Da situação. Não, de realmente o Trump ter esse problema com a popularidade e tá calculando não, isso. Tem. Isso daí não é teoria, não. Isso daí é um fato. É por isso calculando até que ponto vai ou não. Vamos lá. É por isso que o Donald Trump declara que os dias maduros estão contados. A questão, eu também acho que vai haver uma transição. Isso é fato. A questão é como vai ser. Vai ser na boa ou vai ser com guerra? Ou vai ser na dor ou vai ser no amor. Pode ser no amor. É possível que o Maduro saia. Assim, vou catar, mas aí ele está preocupado com o regime cubano. Não, possível, Eu não estou dizendo que é impossível. Impossível não é possível sair no amor, filho. É possível. É possível. O caso do Maduro, não. O caso do Maduro, não. Se ele está sendo ameaçado pela Cuba, porra, como é que ele vai sair no love? Ok, mas é possível que ele dê um drible da vaca. Em Cuba, por exemplo, fui. Tá, ele não tem inteligência para isso. Não, então, ele tá o seguinte, tem Cuba aqui de um lado e tem a CIA do outro. Eu tô com mais medo de Cuba, porque Cuba tá aqui no meu alto escalão, sabe? Tá no alto escalão do governo dele e no governo dos Estados Unidos. Saiu uma notícia recentemente. Não tem para onde correr. É por isso que eu acho que ele não vai sair no love. Saiu uma notícia recentemente, inclusive, acho que foi até no New York Post, o Post, não o Times, que teve funcionários cubanos, do regime cubano, já perguntando para os Estados Unidos o que iria acontecer com Cuba, depois de uma possível queda do Maduro. Não sabemos se é verdade ou não, mas saiu no New York Post, que é um jornal de Miami, se eu não me engano, né? Não, aliás, de Miami, olha, o New York Post, Nova York, claro. Só que as fontes foram de Miami, entendeu? Que disseram isso, autoridades de Miami. Não sabemos. Agora, por exemplo, os Estados Unidos podem escoltar o Maduro para ele sair na boa. Até o Catar, por exemplo. Não sei. Pode até ser. Mas aí o Maduro sabe que chegando no Catar ele vai morrer. Uma hora vai. Uma hora ele vai. Porque se tornou carta fora do baralho. É que nem o cara da Síria. É que nem o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad tentaram envenenar ele na Rússia agora. Eu não duvido ter sido a própria turma do Putin, sabe? O cara fez. Sabe? Óbvio. Mano, a grande questão é o seguinte. Enquanto você está no poder, você serve, você tem benefícios. Bashar al-Assad beneficiava a Rússia. Quando Bashar al-Assad perde o poder, que benefícios a Rússia tem? Nenhum. Em mantê-lo no território? Com risco de mais sanções para eles? Não. Então o que vai acontecer? Porra, vamos descartar. Ela tinha fora do baralho. Qatar.
Ah, pô, beleza, vou receber o Maduro. Mas, e detalhe, não é nem o Catar, né? É Turquia. É Turquia, Turquia que tem aí para ele ir. que é o meu Beleza. país favorito no Oriente Médio e tá na mão do Erdogan. Tu acha que o Organ vai deixar ele Erdogan. lá por muito tempo? Hã? Erdogan, o nome dele. Erdogan. Então, o Organ. Tu acha que o Organ vai deixar ele lá por muito tempo? O Erdogan, porque se tu olhar, o Erdogan é o cara ligado ao Putin, né? Sim, porque para pensar. O Maduro é sancionado. Turquia faz parte da OTAN. Se a Turquia manter muito tempo um sancionado no seu país, sobre sua legislação, o que vai acontecer? Tomar a sanção. É por isso que eu estou falando que não tem opções para o Maduro sair no 9. Ele sabe disso. É por isso que ele não está querendo largar o osso. Se fosse para sair no Love, ele já teria saído há muito tempo, antes da embarcação Ford chegar no Caribe. Ele não tem opção, ou ele fica até a morte, ou se ele sair vivo no Love, ele vai morrer. Filho. Ele vai ser preso. Vai morrer. Não tem opção. Estados Unidos pode prender ele, pô, na história. Como foi com o Noriega, pô. O Noriega foi preso, pô, lá do Panamá. Beleza, mas antes dos Estados Unidos chegar para prender, ele já vai estar morto. Não vão deixar ele vivo fora do território venezuelano. Dentro da Venezuela, o Maduro é alguém. Até porque fora o Maduro é um arquivo vivo, cara, de muita coisa. E não é só... por isso e não é só... Não é só China, Rússia, Irã que tá lá. Não é só isso, cara. Tem a oposição espanhola, sabe? Que tá envolvida com aquelas minas, aquela mineração lá da Venezuela. Cara, tem muita gente na Venezuela. A Venezuela é uma caixa preta. E eu te digo, a primeira coisa que vão fazer quando trocar o regime é abrir a caixa preta da Venezuela. Vamos saber coisas assim. Ele sabe de coisas lá desde do antigo presidente dele. Então, assim, não tem como ele sair no amor. E aí, Gabs, foi? Mais alguma coisa ou não? Galera, terminamos a live de hoje. Senta o dedo no like, curta este canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu sininho se você curtiu. Muito importante pra gente. Gostei bastante da live de hoje, hein? Beleza? Oi? Gostei muito da live de hoje, muito boa. Entendeu? Eu também gostei. Isso aí, galera. Até quinta que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.